Vamos lá, começar pela primeira estratégia. Primeira estratégia. As coisas, pessoal, muitas vezes a gente tem que fazer o óbvio, mas muitas vezes a gente não faz o óbvio nem o básico. E essa primeira estratégia é a estratégia que a gente identifica em muitos profissionais que têm resultados. Qual é essa estratégia? Né? A estratégia de ler. Ler, ler. A nossa área de regulação de imóveis rurais é uma área que envolve diversos cadastros, diversas legislações, né? E cada um tem uma norma, né? Cada um tem uma norma, tá? Nós temos a lei lá do CCIR, temos o manual da DCR, como constrói aquele CCIR, nós temos o ITR, temos uma lei do ITR, temos uma instrução que todo ano chega para o ITR nova, indicando como é que faz, tá? Temos lá o manual de perguntas frequentes do ITR, né? Nós temos o cadastro ambiental rural, temos a legislação, o Código Florestal, temos as normas estaduais também de cada estado, né, que pode ainda ser mais restritivo do que o próprio Código Florestal, né? Nós temos as normas ali que versam sobre o ADA. O ADA é apenas uma lei que já está bem antiga, tá? Nós temos aí as normas do georreferenciamento, as novas normas do georreferenciamento de imóveis rurais, o manual de certificação de imóveis rurais. O pessoal não lê, o pessoal faz pergunta, mas não lê, né? E lei de registros públicos, que é muito importante para nós, né? Que a gente vai falar, a gente está falando aqui para regularizar o imóvel, né? E regularizar o imóvel é regularizar no registro de imóvel, né? Regularizar no cartório de registro de imóveis. Colocar o imóvel lá, no nome daquele proprietário, tudo redondinho, CCIR, TRK, ADA, CNI, né? Tudo redondinho ali, o georreferenciamento, planta, memorial, RT, tudo redondinho ali, né? Com a área exata, com a área correta, né? Então, isso que é uma regulação de imóvel, tá? Então, coisas que a maioria das pessoas não fazem são ler as legislações que estão envolvidas, tá? Então, muitas vezes tem uma pergunta que sempre fazem: como é que cria o CCR de uma área de posse? Quais documentos? Tá lá no manual da DCR. Qualquer pessoa pode acessar. O INCRA fez o manual. Sabe como eu aprendi a fazer cadastro ambiental rural há mais de, bota aí, mais de 2013, 9 anos atrás, né? Até mais que isso, não sei. Foi lendo o manual do manual do CAR, o manual do sistema estadual. Como é que eu preencho? O que é que eu preencho? Eu fui lendo ali o manual e fui fazendo. Não tinha curso para isso, não. E o CAR era novo, ninguém sabia mexer. Então eu fiz meu primeiro CAR lendo. Tudo que a gente pegou aqui na prática, né, de CCIR, TR, Cadastro Ambiental Rural, a gente não teve nenhum curso para fazer isso, não. A gente leu. Depois foi procurar entender, se capacitar, mas a gente leu as normas, né, aprendendo na prática, tá? Então, o que é que a gente está dizendo para vocês? É muito importante você ler as leis, né? Até para você conversar, por exemplo, com o seu cliente. Uma coisa é você falar, precisa do CCIR. Sim, meu amigo. Outra coisa é falar, existe uma legislação, é essa aqui, está impressa, essa legislação obriga a fazer a vinculação do CCIR com o ITR. Ou seja, se você não tiver vinculação, você está irregular. Mas para você ter a vinculação, você precisa ter CCIR e ITR. Então, se você não tem CCIR, não tem ITR, não tem a vinculação, você está falhando 3 vezes aqui, você está irregular de forma tripla, tá? Então, você precisa ter CCIR. Se você tem CCIR, a gente faz o ITR e faz a vinculação, tá? Então, para você explicar para o seu cliente, é uma prova, pessoal. Você traz a norma.
Georreferenciamento de imóvel rural, o manual do INCRA é muito importante. O novo manual agora, né, do final do ano passado, precisa ler. Pessoal, às vezes, procura a resposta e não lê tudo. E aí lá tem ainda alguns detalhes ali que precisam ser vistos. Então, cabe até esse puxão de orelha aqui, mas é isso que vai fazer você diferenciar dos outros profissionais. Porque a maioria não lê. A maioria não trata com o cliente dessa maneira, trazendo as legislações. Não é você que está dizendo, é o governo que está dizendo, e a gente tem que aproveitar isso. Essa é a qualidade da área da regulação de imóveis rurais. Você tem legislação obrigando CCIR, você tem legislação obrigando CCIR. Se não tivesse CCIR, não regulariza o imóvel. O cartório não vai passar para o novo dono sem CCIR, um cadastro junto ao INCRA. O pessoal banaliza, faça o cadastro, mas não é assim, faça o cadastro. Não é simples assim. Para regular, você só ir lá no prédio do INCRA e fazer. Não é assim não, meu filho. Você precisa saber fazer. Então, cada serviço é importante desse. E muito importante. Não banalize apenas uma criação de um CCIR, a emissão de um CCIR. Não. É muito importante. Né? ITR, da mesma maneira, né? É obrigado, declaração dos últimos 5 anos. Você não paga o imposto? Você não paga os impostos? Então, todo ano você precisa pagar CCIR e ITR. Cadastro ambiental rural, todo imóvel precisa ter. Você pode mostrar a lei para ele, ó, meu amigo, aqui, ó, exige cadastro ambiental rural. Se não fizer, você está irregular. Você não vai conseguir pegar um crédito, pegar um financiamento. E coloca os problemas para ele, as dores e as possibilidades também de ganhos. Ó, você pode pegar um crédito aqui, se você fizer o cadastro ambiental rural, CCIR, TR, que georreferenciamento de imóvel rural, sua área. Será que você tem 200 hectares mesmo? Quase certeza que não. Para dar 200 exatos, você não vai dar. Né? Você tem essa medição antiga aqui, como os próprios oficiais dizem, uma medição, uma matrícula precária, com as informações precárias, ou seja, não tem uma medição já referenciada. Será que você tem 200 hectares? Será que você está comprando imóvel, o cara que está comprando, será que está comprando imóvel de 200 hectares? Se você não fizer a nova medição. Então, pessoal, essas coisas, essa primeira estratégia, essa é muito importante. Conversar com o oficial do cartório, não adianta conversar com o oficial do cartório sem ser baseado em legislação. Sem ser baseado em legislação. O cartório vai falar assim, você baseou em que isso aí que você está falando? Por exemplo, o georreferenciamento, eu tenho que considerar as áreas registradas. Baseado em que você está falando isso? Tem que provar. O cadastro ambiental rural, eu tenho que fazer da área toda. A área do K vai dar diferente da área do georreferenciamento. Baseado em que? A área do desmembramento, a soma da área do desmembramento não vai dar a mesma área da área certificada total, baseado em que isso? Na onde é que você fez isso? Não, o INCRA manda fazer CIR e TR, baseado em que? Baseado em que? Então, isso é muito importante, vocês entenderem e lerem as legislações, para conversar com seus clientes, para conversar com seus colegas e conversar com todo mundo, né? Os próprios oficiais de registros, tabelionatos e tudo mais, tá bom? Então essa é a primeira estratégia.